como é que vocês estão? Eu estava morrendo de saudade de voltar às aulas no formato mais próximo, né, com vocês. A gente gosta desse contato, professor e aluno, e eu acredito que nesse novo modelo de aula que nós vamos ter a partir de agora, vamos estar cada vez mais nos aproximando, vocês tirando as dúvidas daí, eu respondendo daqui. Através desse novo espaço, vocês vão poder enviar as dúvidas que vocês tiverem. Nós temos agora um quadro, a gente vai poder fazer as atividades aqui, resolver questões, corrigir atividades do nosso livro, atividades que eu enviar, certo? Então, a partir de hoje, vamos iniciar. Vamos lá? Bom, nós vamos recomeçar com uma revisão, né? Relembrando o conteúdo de onde nós paramos. Então, a gente vai relembrar aí a introdução à álgebra. Nós vamos ver o que é um termo, coeficiente, parte literal, monômio, expressão algébrica, valor numérico. Tudo isso vamos ver nessa aula. Então, como eu falo para vocês na sala de aula, vamos trabalhar. Produção eficaz, hein? Coloca bem rapidinho para vocês não levarem muito tempo assistindo a aula. Então, nós vamos ver aqui, ó, o termo é o conjunto que faz parte, o coeficiente é a parte literal. Então, quando nós falarmos de coeficiente, é o número que está acompanhando a letra. Ela vem na frente da letra, certo? E a parte literal, como o próprio nome já fala, é a letra. Essa letra, ela pode vir acompanhada com o expoente ou sem o expoente. Quando ela não vem com o expoente, é porque o expoente é o número 1, certo? E a gente não escreve. Então, pode vir aqui o número 2, o número 3 como expoente. E esse expoente faz parte da letra, então é também da parte literal. Observar agora cada um desses termos, ok? Monômio, binômio, trinômio e polinômio. O prefixo mono quer dizer um termo. Então, aqui eu coloquei o exemplo 2x². Então, é um monômio. Binômio, o prefixo binom. Então, quer dizer dois termos. Coloquei aqui o exemplo 2x² mais 3x. Trinômio, então são três termos. 2x² mais 3x menos y. Lembrando que pode ser a adição ou subtração dos termos aqui, certo? Multiplicação e divisão também, nós vamos ver todas essas operações. É uma expressão algébrica, não se esqueçam disso. Polinômio, quando tem mais de 4 termos, de 4 termos para cima, nós vamos denominar polinômio. Então, eu coloquei dois exemplos aqui. 2x² mais 3x mais y mais 3y. Ou outro exemplo, 2x² mais 3x menos y menos 2y mais 4z. Então, nós vamos agora trabalhar a partir dessas próximas aulas as operações de simplificação, adição, subtração com esses termos, ok? Vamos utilizar agora uma atividade que eu passei para vocês antes do recesso para a gente fazer uma prática em relação ao valor numérico de uma expressão algébrica, certo? Lembrando que a variável, a incógnita, né, que é a letra, ela pode ter vários valores a depender da situação. Então, em um determinado problema, ela pode valer 5, por exemplo, em outro problema, ela pode valer 10. Então, é uma variável, como o próprio nome já fala. Então, não venham com o pensamento de que x vale tanto. Sempre vai valer esse valor, professora, nas questões? Não. Ela é uma variável. A cada questão, a cada problema, pode ser um valor diferente, certo? Então, vamos lá. O problema era o seguinte. Na figura, indicamos as medidas do campo em metros. Letra A. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro? Nós lembramos no último exercício que eu coloquei para vocês em vídeo que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos representar essa soma em forma de expressão algébrica, colocando o P representando o perímetro.
Então, a gente vai somar aí todos os lados dessa figura, dessa imagem aí do campo de futebol. Então, vai ficar x mais 42, mais x mais 42. Para que essa expressão ela fique mais simplificada, nós vamos juntar aqueles termos semelhantes. Lembra que eu expliquei para vocês? Termos semelhantes, eles precisam ter a mesma parte literal, ou no caso, os números, eles são semelhantes, certo? Então, eu posso juntar aqui o x mais x mais x mais x, então todos eles juntos dá 4x, e 42 mais 42, 84. Essa é a representação algébrica desse perímetro. Na letra B, ele fala aí que o valor de x para essa situação é 68 metros. Então, nós vamos substituir o valor de x na expressão que nós colocamos aqui como perímetro. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes o valor de x, que é 68, mais 84. Nós vamos multiplicar aqui 4 vezes 68, que vai dar 272, mais 84. 272 mais 84 vai dar 356 metros. Então, a solução desse problema aí, ele queria saber qual o perímetro desse campo de futebol. Em metros, seria 356 metros. Resolvemos o problema. Vamos corrigir agora uma outra atividade aí. Acompanhe. Represente as expressões algébricas usando apenas símbolos matemáticos. Então, nós vamos substituir a escrita usual pela escrita em forma de expressão algébrica. Na letra A tem a terça parte de um número A. Então, a terça parte lembra a divisão por 3. Então, a letra A e a variável vai ficar, então, A dividido por 3. Lembrem que fração representa uma divisão, né? Então, quando se trata de expressão algébrica, nós não vamos utilizar aquela divisão com o símbolo de divisão, certo? Isso aqui a gente não vai utilizar. Então, sempre que for representar uma divisão na expressão algébrica, vai ser em forma de fração. Letra B, a soma do dobro do número x com 5. Então, a soma do dobro do número x, o dobro é 2 vezes o número x, com 5. Certo? Tentem pensar nessas frases de forma dividida, digamos assim. Acho que facilita o raciocínio, a compreensão. Letra C. O quadrado do número x. O quadrado representa uma potência. Então, vai ser x elevado ao quadrado. Letra D. A soma de um número x com a sua raiz quadrada. Então, se é com a sua raiz quadrada, é a raiz quadrada do próprio x. Então, a soma do número x com a sua raiz quadrada. Isso aqui, gente, parece até grego, né? Mas é só uma representação. Nós não vamos calcular nada disso por enquanto. Nós estamos apenas transferindo a nossa escrita usual, né, do português para símbolos matemáticos. Fiquem tranquilos que é um passo de cada vez. Nós estamos ainda nos adaptando a essa linguagem algébrica, certo? Letra E. A diferença entre o quadrado e o quádruplo do número x. Então, a diferença representa uma subtração. Então, esses nomes aí é bom que vocês se familiarizem. A diferença entre o quadrado do número x e o quádruplo do número x. O quádruplo é 4 vezes o número x. Letra F. O produto lembra o quê? Multiplicação. O produto do inteiro n e o seu sucessor. Então, é o n multiplicado pelo sucessor dele. Quando a gente fala de sucessor, a gente vai pensar sempre naquele número, no caso n, mais 1. Vou dar um exemplo. Qual é o sucessor do número 2? 3. Então, se é 3 o sucessor de 2, é porque é 2 mais 1, certo? Então, sempre que a gente pensar em sucessor, é o número mais 1 que vai ser o sucessor. Então, se ele quer o produto do n com o seu sucessor, o sucessor de n é n mais 1. Letra G. A soma do quadrado do número x com o triplo do número y. Então, a soma
do quadrado do número x, quadrado de x, com o triplo do número y. O triplo é 3 vezes o número y. Letra H. A soma dos quadrados dos números x e y. Então, quais são os quadrados de x e y? X ao quadrado e y ao quadrado. Essa questão que é a soma desses quadrados. Letra I, e a última. O quadrado da soma dos números a e b. É diferente disso que a gente acabou de fazer. Ele quer o quadrado da soma e não a soma dos quadrados. Então, a gente vai ter que colocar a e b dentro do parênteses e representar o quadrado dessa soma, certo? Então, cada detalhe, a leitura, a interpretação dessas expressões é muito importante para que vocês consigam representar tudo que está sendo pedido no problema, certinho? Vamos ver uma última questão, ok? Uma correção. Acompanhe. Complete a tabela abaixo de acordo com as informações. Tainá recebe de mesada X reais. Mara recebe o dobro do que recebe Tainá, menos 10 reais. Eliana recebe 40 reais a mais que Mara. Então, vamos completar essa tabela. Como está mostrando já na tabela, Tainá recebe X reais, então já está completo aí. Mara recebe o dobro do que recebe Tainá, menos 10 reais. Qual é o dobro do valor que Tainá recebe? 2x. Então, ela recebe 2x menos 10. Eliana recebe 40 reais a mais que Mara. Então, a gente coloca o mesmo valor que Mara recebe e ela recebe mais 40 reais. Então, assim, a gente completou a nossa tabela. Bom, gente, por hoje, né, essa aula, essa correção aí, encerramos por aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca lá no chat, no portal, me envie pelo WhatsApp, vocês têm um contato direto comigo pelo WhatsApp. E não deixem de tirar dúvidas, certo? Esse conteúdo que vocês estão é muito importante, que vocês acompanhem passo a passo. Cada detalhe dele que você entenda vai facilitar bastante para os próximos conteúdos que virão. Então, até a próxima. Façam as atividades que vocês tiveram dúvida agora, talvez vocês consigam fazer. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!